Trump diz que líder do Irã é alvo fácil e pede rendição total do país. E você vai ver também. Iraniana que mora no Brasil perde contato com a família por causa da guerra. Pesquisa do Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros é contra o aumento no número de deputados. Acidente com ônibus deixa 30 pessoas feridas no Rio de Janeiro. E ainda, Fluminense empata com o Borussia Dortmund e brasileiros seguem invictos na Copa do Mundo de Clubes. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E a participação indireta dos Estados Unidos na guerra entre Irã e Israel está repercutindo bastante nesta terça-feira, principalmente depois de publicações do presidente norte-americano Donald Trump em suas redes sociais. O presidente afirmou que sabe onde o líder supremo do Irã está escondido e que não vai matá-lo, mas por enquanto. Apesar dos Estados Unidos não estarem oficialmente no conflito, o presidente norte-americano Donald Trump voltou a publicar em seu perfil na rede social mais usada por ele, afirmando que sabe exatamente onde o chamado líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, está escondido. O presidente continuou dizendo que o líder é um alvo fácil, mas que não vão matá-lo por enquanto. Além dessas publicações, o presidente utilizou a primeira pessoa do plural ao se referir à postura americana, dizendo que nossa paciência está se esgotando. Outra afirmação feita por Trump foi que os Estados Unidos e Israel têm total controle dos céus iranianos e que, apesar dos bons equipamentos de defesas iranianas utilizados em grandes quantidades, ninguém faz melhor do que os Estados Unidos. Na segunda-feira, Benjamin Netanyahu afirmou controlar os céus de Teherã, capital do Irã, e durante uma conversa com jornalistas depois do encontro da cúpula do G7 no Canadá, o presidente americano comentou que deseja uma rendição completa do Irã. Ele disse que não está buscando um cessar-fogo, e sim algo melhor do que isso, o fim verdadeiro do conflito. Após as declarações, o presidente abandonou a cúpula devido à crise no Oriente Médio e declarou que seu retorno a Washington não estava relacionado à trégua e sim a algo muito maior. E agora nós vamos contar uma história de um drama em meio à guerra. Uma iraniana que mora no Brasil perdeu contato com a família que vive lá no Irã e teve que abandonar a casa da família, por causa dos bombardeios. Vamos conferir. O Irã perdeu o sinal de internet no país inteiro após os ataques israelenses, o que causa dificuldades na comunicação de Marjan e sua família. Ela é maquiadora e mora no Brasil há 6 anos e relatou que desde que Israel iniciou os bombardeios, tem tido dificuldades para falar com seus pais. Infelizmente, agora que a guerra está muito ruim, cortaram a internet é muito fraco. E não posso ter, a maioria não pode ter contato com família, porque até fora isso que está sem sinal, sem internet, a situação para todo mundo é assim. A gente está muito preocupado com família, que a maioria tem família dentro do Irã. E quando que você não pode ter contato com eles para ver como que eles são, isso você está vendo as notícias. É muito triste, é muito difícil. Nesse momento, os iranianos estão deixando o país, após receber uma ordem de evacuação. E os pais de Marjan estão indo para o norte do país, onde a família tem uma casa segura para se protegerem. Os ataques israelenses começaram focando em instalações nucleares, militares e em altos funcionários. Mas à medida que a campanha se ampliou, a capital do Irã foi atingida várias vezes, inclusive em áreas residenciais, gerando medo entre os moradores. Em meio ao caos, os moradores de Teherã enfrentam congestionamento e filas nos postos de gasolina para fugir da cidade e escapar dos ataques de Israel.
Antes de deixarem seus lares, os moradores criaram uma tendência comovente nas redes sociais, que é postar a última foto de suas casas. Os sofás estão vazios, a sala é decorada com alguns enfeites que ficaram para trás. E o clima é de tristeza. Muitos nem sabem se suas casas estarão inteiras quando retornarem. Olha, e hoje nós vamos contar com a participação muito especial do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que vai falar aqui no Jornal das 18h30 sobre o conflito. Boa noite, embaixador. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiro, então, eu peço, melhor dizendo, que o senhor fale da origem do conflito. Na avaliação do governo israelense, o ataque ao Irã era inevitável, era necessário neste momento? Vou tentar explicar o que está lá neste momento. Nas últimas décadas, mais de 2 décadas, o governo iraniano está trabalhando em obter uma habilidade nuclear militar. Isso está dizendo que um projeto nuclear, enriquecimento de material nuclear para 60%, que é muito em cima do o que é necessário para uso civil, medical ou outro. E junto com isso, eles desenvolveram habilidades e mísseis balísticas. E tudo isso faz parte de um esforço, um plano que eles planejaram e disseram abertamente que a meta dela é destruir Israel. Então, Israel não pode ficar em frente desta ameaça. Todos os esforços para evitar este plano iraniano não deram resultados. 2 semanas atrás, vemos um relatório do Agência Internacional de Energia Atômica dizendo que Irã está avançando com o plano nuclear dela, tentando esconder esses esforços, dizendo que não é militar, mas claro que é, todo mundo sabe, também aqui em Brasil conhecem isso. E elas estão em incompliance, digamos, com NPT, como NPT Non-Proliferation Treaty, que elas assinaram. Então, elas tentam mentir, elas tentam esconder os esforços e, junto com isso, desenvolvem e aceleram o programa nuclear deles e também os mísseis balísticos que no início da conversa vocês mostram a destruição. Esta destruição foi em Israel, não em Irã, não em Teherã. Estas casas que foram destruídas por causa de mísseis balísticos iranianos que infelizmente não conseguimos interceptar todos eles. Isso é uma coisa que é resultado destes mísseis. Então, Israel está tentando evitar este projeto nuclear que a meta dele é realmente destruir Israel, e também este programa de mísseis balísticas. Agora, no início, essa mulher iraniana falava sobre problemas de internet. O regime iraniano está interferindo nesta internet para que o mundo não vai saber o que acontece lá. Não é uma ação israelense, é uma iniciativa dos iranianos, do regime iraniano, para evitar que o mundo vai saber e que os iranianos, que o povo iraniano vai saber o que acontece lá. Elas estão abaixo de uma tentativa, uma campanha de fake news do lado do governo deles,
E o governo iraniano não quer saber que o povo iraniano vai saber a situação verdadeira. Então, elas chegaram para uma fase na plano nuclear deles que seja quase o último momento que nós podemos parar isso antes de criar uma influência ambiental radioativa. Por causa disso, foi a tempo agora que nós atacamos. Espero que este ataque vai parar ou vai criar danos bastante graves para o programa nuclear do Irã e elas vão reavaliar esta vontade de destruir Israel. Olha, embaixador, e eu conversei com essa moça, essa iraniana, à tarde, numa entrevista, e ela mesma falou que 80% da população é contra o atual governo lá do Irã. Ela mostrou que o próprio povo iraniano não é a favor. Então, para finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre o sistema de defesa de Israel. A gente viu na imagem, né, que prédios foram destruídos e pessoas morreram em virtude dos mísseis lançados pelo Irã. Qual é a avaliação que você faz do sistema de defesa de Israel, da atuação frente a esses ataques do Irã? Israel desenvolveu algumas níveis de proteção contra mísseis, contra raquetas. Parte disso foi bem usado contra raquetas do Gaza e do Hezbollah, do Líbano, que foi apoiados pelo Irã. Mas temos também dois sistemas para mísseis balísticos. Quando tem uma barragem de mísseis, que eles lançam 30, 40, 50 mísseis no mesmo tempo, o sistema de defesa aérea israelense nem sempre consegue interceptá-los. Infelizmente, algumas vezes elas conseguiram infiltrar ou chegar e atingir bairros de habitação em Israel e criaram lá danos. Mais de 20 civis israelenses morreram nestes ataques nos últimos dias. Então, isso é uma coisa que é muito grave e espero que mais rápido que possível vamos terminar com este ataque do lado do Irã, que nós tentamos, por um lado, atingir a produção de mísseis e também, outro lado, atingir os lançadores de mísseis. E espero que vamos conseguir bloquear eles. Olha, nosso desejo é que esse conflito também acabe o mais rápido possível. Nós acabamos de conversar com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Daniel Zonshine, muito obrigado pela sua participação e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês e boa noite a todos. Boa noite. Olha só, mudando de assunto agora, a maioria dos brasileiros é contra o aumento no número de deputados. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Vamos ver. A nova pesquisa encomendada pela Genial Investimentos revelou que 32% apoiam candidatura de Lula à reeleição. Outros 26% disseram que Bolsonaro deveria concorrer, mesmo estando inelegível, ao mesmo tempo em que 66% dos brasileiros são contra a candidatura à reeleição de Lula em 2026, enquanto 65% consideraram que Bolsonaro também não deveria concorrer e apoiar outro candidato. O ex-presidente está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030 e não pode se candidatar na próxima disputa presidencial.
O levantamento também perguntou quem deveria ser o candidato da direita se Bolsonaro não for candidato. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 17%, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com 16%, empataram dentro da margem de erro. Em seguida, apareceram Ratinho Júnior, com 11%, e Pablo Marçal, com 7%, e Ronaldo Caiado, que apareceu com 5%. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%. E veja a seguir, acidente com ônibus deixa 30 pessoas feridas no Rio de Janeiro. E ainda, Fluminense empata com Borussia Dortmund e brasileiros seguem invictos na Copa do Mundo de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. E um acidente com ônibus deixou 30 pessoas feridas hoje no Rio de Janeiro. Vamos ver. Um ônibus da linha 880 caiu no canal Arroio Fundo, na Avenida Ayrton Senna, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, na manhã desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 33 pessoas ficaram feridas, 28 com ferimentos leves e 5 em estado moderado. O acidente aconteceu pouco depois das 8h10 da manhã, na pista lateral da Avenida Ayrton Senna, na altura da Escola Sesc. No momento, o coletivo da Aviação Redentor estava lotado. Imagens feitas por passageiros mostram o momento em que as vítimas foram resgatadas. O ônibus chegou a ficar com as rodas para cima. Por conta do acidente, houve impacto na linha amarela. Motoristas que seguiam em direção à Barra da Tijuca enfrentavam um trânsito intenso desde a altura de Água Santa. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. As vítimas foram levadas para 4 hospitais: Salgado Filho, no Meia, Albert Einstein, em Realengo, Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e Getúlio Vargas, na Penha. Em nota, a Rio Ônibus lamentou o ocorrido. Segundo o sindicato, a empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente e está acompanhando o caso para prestar assistências às vítimas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, vamos falar da Copa do Mundo de Clubes, porque hoje teve brasileiro em campo, não é mesmo? Isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Fluminense entrou em campo hoje em Nova Jersey e acabou ficando no empate com o Borussia Dortmund da Alemanha. Apesar aí da ampla dominância dos cariocas na partida, o Flu não conseguiu converter isso em gols. Liderado pelo Arias, o Flusão empilhou chances com Martinelli, Everaldo e Canóbio, mas parou na falta de pontaria e também na boa atuação de Kobel. O Borussia mostra aí pouca inspiração ofensiva e praticamente só assustou o Fábio no finalzinho. E o último sul-americano a estrear foi o River Plate da Argentina, que garantiu vitória sobre o Urawa Red do Japão e manteve a invencibilidade continental. Em Seattle, os argentinos se impuseram com facilidade, marcando 3 gols e estrearam com o pé direito no grupo E. Com gols de Colídio, Driussi e Meza, os argentinos dominaram os japoneses do início ao fim e garantiram os 3 pontos. Importante frisar, Kleber, que os 3 sul-americanos que empataram jogaram com europeus. O Fluminense contra o Borussia, o Palmeiras contra o Porto e o Boca contra o Benfica. E os brasileiros poderiam até ter vencido se tivesse uma pontaria melhor, não é? Bom, com isso, os clubes filiados à Conmebol fecham a primeira rodada da competição com 3 vitórias e 3 empates, Kleber. Isso aí, eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado. Aí um belo resumo da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Até mais, Caio. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.